Bom dia. É com grande satisfação que encaro a minha participação no terceiro Congresso Ibero-Americano sobre os Novos Desafios Jurídicos. Gostava de agradecer primeiramente à organização pela oportunidade que me foi concedida em estar aqui hoje, ainda que à distância. O meu tema diz respeito aos deveres do Estado de tutela do direito à vida no contexto ambiental. O objetivo é analisar sumariamente o reflexo das obrigações estatais positivas na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Ora, a proteção do ambiente, para além de ser um dos novos desafios jurídicos da contemporaneidade, é uma parte vital da doutrina dos direitos humanos. Os Estados têm a obrigação de proteger os direitos humanos de impactos decorrentes de danos ambientais. Urge, no entanto, uma clarificação do conteúdo de tal obrigação. A potencial degradação ambiental viola os direitos humanos, podendo ser considerada uma interferência no exercício dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Essa potencial degradação pode resultar na privação do direito à vida. Nesta apresentação, tratarei de explorar as concretizações jurisprudenciais do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Para tal, selecionei 4 casos nos quais se enfocou a violação do direito à vida como resultado do dano ambiental. Pergunta-se: qual a efetividade dos mecanismos de tutela do direito humano em causa? Quais as obrigações positivas estatais que lhe estão subjacentes? Apesar da Convenção não consagrar direitos ambientais, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem sido chamado a desenvolver a sua jurisprudência em questões ambientais devido ao facto do exercício de certos direitos poder ser prejudicado pela existência de danos ao meio ambiente. Apesar da disposição que consagra o direito à vida na Convenção ser formulada negativamente, o Tribunal desenvolveu a doutrina das obrigações positivas, segundo a qual existe um direito a proteger a vida. No contexto ambiental, o artigo 2º da Convenção tem sido aplicado quando certas atividades são tão perigosas para o ambiente que também colocam em perigo a vida humana. Portanto, o Estado tem a obrigação de informar o público sobre os potenciais riscos ambientais decorrentes de fenómenos naturais ou de atividades humanas que possam afetar o direito à vida. O Tribunal declarou então, no caso Honoril Diz contra a Turquia, que no contexto das atividades perigosas, que são da responsabilidade do Estado, deve ser dada especial ênfase ao direito à informação ao público. Trata-se do primeiro caso na jurisprudência do Tribunal em que uma reivindicação nos termos do direito à vida foi levada a cabo no contexto industrial. O Estado tinha conhecimento das emanações potencialmente ameaçadoras de uma fábrica ao lado da casa dos candidatos e não informou as pessoas potencialmente afetadas por esse risco. O Tribunal, neste caso, estabeleceu várias obrigações positivas relativas à proteção dos direitos nos termos do artigo 2º, no que concerne a danos ambientais. Afirmou a necessidade dos Estados tomarem medidas adequadas para salvaguardar a vida dos que estão na sua jurisdição, na acessão do artigo 2º, para situações em que os riscos potenciais para a vida são inerentes à atividade desenvolvida. Portanto, o Tribunal tomou ainda em consideração o nível de perigosidade, densificando o conteúdo de tal obrigação. Concluiu também que o Estado tem o dever de adotar medidas preventivas para regular efetivamente qualquer atividade perigosa, seja pública ou privada, pelo que clarificou as obrigações positivas no âmbito do direito à vida. Clarificou o escopo da obrigação de proteção no contexto industrial, desdobrando-a em 2. Primeiramente, na prevenção da colocação em risco de vidas e, em segundo lugar, na prevenção da deteriorização das condições de vida quando já ocorreu o perigo. O Tribunal confirmou, neste caso, a violação substancial e formal do artigo 2º da Convenção. Este caso foi relevante porque reconheceu uma nova base, para além do artigo 8º da Convenção, para o direito à informação clara e total, afirmando que tal direito pode ser considerado como um elemento do artigo 2º. O caso LCB contra o Reino Unido é o ponto de partida para o reconhecimento de um vínculo estreito entre o ambiente e o direito à vida. O requerente alega a violação do seu direito à vida pela falha do Estado em avisar os pais do risco para a sua saúde em particular e a ulterior omissão da redução da radiação para níveis mais baixos. No entanto, o Tribunal concluiu que não houve violação do artigo 2º, pois não se estabeleceu uma ligação causal entre a exposição de um pai à radiação e a leucemia sofrida por uma criança posteriormente concebida. Portanto, neste caso, o Tribunal admitiu que as autoridades públicas poderiam ter razoavelmente aconselhado os pais
e monitorizado a sua saúde durante aquele período em questão. Portanto, o Estado é responsável se as autoridades sabiam ou deviam conhecer o risco de vida de uma pessoa e se falharam a tomar medidas que poderiam ter prevenido a ocorrência de tal evento. Concluiu-se então que não há violação quando não se encontra um vínculo causal entre o comportamento do Estado e o evento. Há autores que entendem que a inovação que se depreende da posição do Tribunal neste caso prende-se com a criação de uma nova base jurídica na qual variadas violações poderiam ser sindicáveis, o que torna uma proteção mais efetiva do direito à vida. Portanto, o caso LCB expandiu assim o direito à vida, admitindo obrigações positivas de adoção de medidas de salvaguarda de pessoas situadas num determinado território. No caso Smaltini contra Itália, concernente às emissões da isla e a incidência de leucemia na província de Taranto, em Itália, o Tribunal declarou que o pedido era inadmissível por ser manifestamente infundado, considerando que a questão que se coloca no caso é de saber se os órgãos nacionais apresentaram o caso que lhes foi submetido a uma consideração exigida pelo artigo 2º da Convenção, isto é, se as autoridades judiciais justificaram devidamente a classificação do caso e se tinham evidências suficientes para comprovar a existência de ligação causal entre as emissões nocivas produzidas e a patologia do requerente. O Tribunal concluiu que o requerente não demonstrou que houve uma violação do aspecto processual do seu direito à vida. Finalmente, em Brincate e outros contra Malta, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem desenvolveu o conteúdo da obrigação positiva de proteção contra atividades perigosas e da obrigação positiva de fornecer informações sobre os riscos expostos. O Tribunal entendeu haver uma violação do artigo 2º em respeito aos requerentes que acabaram por falecer, tendo o Governo de Malta falhado na satisfação da obrigação positiva de legislar ou tomar medidas práticas para assegurar aos requerentes proteção adequada e informação sobre os riscos para a sua própria saúde. Portanto, o dever positivo de fornecer informações sobre os riscos a que uma pessoa está exposta foi primeiramente deduzido do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Tribunal acabou ainda por reafirmar que o artigo 2º não diz apenas respeito a mortes resultantes do uso da força por agentes do Estado, mas também exige aos Estados obrigações positivas que se traduzam na adoção de medidas apropriadas na salvaguarda da vida. Conclui, quanto à alegação da violação do artigo 2º na vertente da investigação das circunstâncias do caso, que não houve violação neste domínio. Portanto, anseia a doutrina de direito internacional por uma evolução da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em análise a este artigo 2º da Convenção. Dizem alguns autores que a interpretação inovadora do preceito por parte do Tribunal acentua e estende o âmbito das obrigações positivas, potenciando o seu futuro desenvolvimento. De facto, os instrumentos de direitos humanos podem ser interpretados de modo a incluírem questões ambientais, o que tem acontecido na jurisprudência. No entanto, o Tribunal ainda não reconheceu explicitamente um direito ao meio ambiente saudável, o que coloca problemas de efetividade de tutela de danos ambientais. A exigência de um nexo causal entre a fonte poluidora e o dano na integridade física dos indivíduos levanta problemas na medida em que há uma acentuada dificuldade em termos de prova de causalidade em questões ambientais. O ónus da prova recai geralmente sobre o requerente e o padrão de prova é frequentemente elevado. A falta de prova da causalidade é um dos fatores mais importantes na rejeição da reivindicação, mesmo quando prima facie está presente o nexo de causalidade. Além disso, os danos ambientais podem emanar de diversas fontes ou podem ser gerados por múltiplos atos, o que torna a prova ainda mais difícil. Apesar da maioria da doutrina notar que na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem o direito ao meio ambiente saudável tem sido entendido como diretamente derivado do direito à vida, parece-me uma derivação ainda incipiente face aos riscos emergentes da poluição na integridade física dos indivíduos. É por isso aconselhável a adoção de uma visão expansiva que se alicerça na interpretação ambiental dos direitos humanos estabelecidos, isto é, no esverdeamento do direito à vida. Parece que o direito à vida convoca também um dever de promover, na medida em que percepcione este direito, com um escopo mais alargado, em face da inclusão nele de um direito ao meio ambiente saudável, que abarca um direito ao ar não poluído e à água limpa. Muito obrigada.